gente. Hoje eu estou aqui, vou conversar com a Luísa Braga. É uma querida, ela é maravilhosa, trabalha na ciência de animais de laboratório há muito tempo e eu vou ler o currículo dela rapidinho para não esquecer de nada. Luísa é médica veterinária, mestre em embriologia, doutora em genética e biologia molecular, pesquisadora, gestora de biotérios. Ela foi membro por 8 anos do Conceia, coordenadora da Rebiotério do CNPq, atualmente consultora científica da Biotech e coaching motivacional de equipes e biotérios. Nesse quesito, eu sei que ela é maravilhosa, tá? Então, fora todos os outros. Então, assim, Luísa, muito obrigada por você ter aceitado participar da conversa com a gente. Eu que agradeço, Mônica, é um prazer enorme estar aqui com vocês e eu espero que a gente tenha um papo bem bacana. Eu acho extremamente importante, interessante, essas pílulas de discussão sobre na nossa área, né? A gente já Sim. via isso em outras áreas, mas na nossa não. E um tema super legal de falar um pouco a respeito, né? Instigante, ele é um tema importante dentro e muito renegado, né? Sim, é Muitas um grande vezes, tabu, na verdade, né? exatamente. Luísa, fala para a gente um pouquinho da sua experiência dentro da ciência de animais de laboratório, que pelo seu currículo a gente vê que é enorme. Bom, Mônica, eu comecei muito cedo, né, na ciência de animais de laboratório. Eu comecei ainda quando eu estava terminando a minha faculdade, eu já era estagiária dentro de um biotério, Uhum. onde eu trabalhei durante 32 anos na Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, né, no Laboratório Central, que, que depois virou uma fundação mais ou menos como a Fiocruz, assim, só que pequenininha, né, um laboratório central, farmacêutico, todo mundo junto lá. E eu comecei como estagiária, né, dentro do biotério, eu troquei caixa, eu fui lavei caixa, depois eu passei para gestora, né, coordenadora, e, e depois eu passei para pesquisadora. Então, eu tenho todos os lados da experimentação Você animal, né? conseguiu viver todos os momentos ali, Eu né? já circulei por todos os lados, assim, né? Então, eu trabalhei nesse biotério como gestora durante 32 anos, né? E depois eu tive a honra de montar o Centro de Modelos Biológicos Experimentais lá da PUC, no Rio Grande do Sul, aqui, né? Onde eu moro, Fabulosa. que é um biotério que muito de ponta, assim, né? Sim. E, e eu acho que essa trajetória me deu o fato de eu ter muito cedo saído do Brasil, porque quando eu entrei nesse biotério do Estado, ele tinha um convênio com a OIE e com a OMS, né? Uhum. Então, eles me conseguiram uma bolsa, e eu fui bolsista durante quase um ano fora do Brasil, na Argentina e no Chile, que naquela época eram países, ainda são, mas De naquela ponta, época exato. eram a ciência de animais de laboratório era bem mais desenvolvida que a nossa, né? E eu vim de lá com uma ideia bastante diferente e acreditando que um dia a gente ia chegar onde a gente está hoje, né? No respeito com o animal, no trabalhar numa ciência, trabalhar com animais de laboratório como ciência, né? Sabendo que tu está tratando de uma vida, que tu tem que ter respeito pelo que tu faz, que tu precisa reproduzir o que tu está fazendo, né? Que tu tem que ter cuidados, porque se tu não tiver cuidado, tu não vai ter um bom experimento, né? É a importância Eu daquilo para a sempre sociedade, né? acreditei sempre acreditei muito na regularização, né? Eu sempre achava que um dia a gente precisaria ter uma lei dentro do país que regulamentasse. Então, eu hoje vivo um momento muito bom na minha vida de ter podido acompanhar isso ainda na ativa, né? De Ah, acompanhar toda essa mudança, como né? se você tivesse Então, parado em algum momento, né? não, Você trabalha com isso até hoje, na verdade, né? É, eu tenho, felizmente eu ainda estou nessa área, porque é uma Sim. área que eu sou muito apaixonada, né? Não, e é um conhecimento que a gente não pode perder, né, Luísa? É como você falou, você tem a visão de vários pontos de uma Isso, mesma joia, né? Então, isso, assim, fica muito mais fácil para você compreender esse mundo e tentar ajudar as pessoas e os gestores de um modo geral com isso, né? isso.
E eu vou te contar, assim, já entrando no tema da eutanásia, que a primeira vez que eu me detive no tema de eutanásia foi numa discussão, há muito tempo atrás, dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui no meu estado, que foi sobre usar o termo sacrifício ou eutanásia, Ah, tá? sacrifício é horrível. Eu sempre imagino É, aquele homem da sacrifício, foice. tu É o imagina, é que nem carrasco. trabalho, né? Aquela coisa que É tu faz pesado, forte, exatamente, né? exatamente. Que é Então, o que as eu, pessoas veem. isso. E naquela época eu nem trabalhava PNL nem nada, hein, Mônica? Mas aquilo me deu uma. Eu defendi com tanto afinco o termo eutanásia, que depois todo mundo me chamava para falar por que eu achava que tinha que ser eutanásia. Porque eu, porque eu disse assim, porque o animal não está pedindo para ser morto, que nem eu, mas ele não é humano, ele não pode pedir, né? A Exatamente. gente tem a responsabilidade sobre ele, e se a gente tem responsabilidade, a gente tem que dar para ele uma boa morte. O É que é pensar no que eutanásia? É uma seria boa melhor para morte. ele naquele momento, né? Uma morte rápida, sem estresse, sem sofrimento, Exatamente. né? Consciência Que rápida, exatamente. uma perda de consciência rápida, que ele possa realmente, né? Porque por que a gente tem que fazer eutanásia? A gente precisa fazer eutanásia porque se tu não fizer eutanásia no final do experimento para colher os materiais e experimentar normalmente aquilo que tu fizesse durante o experimento, não justifica o uso do animal. Eu não vou ter Exatamente. dados para publicar, eu não vou ter o objeto do meu trabalho não vai existir, Você né? precisa de uma Normalmente tu comprovação, precisa né? disso, uma comprovação científica para aquilo que tu. Ah, eu trabalhei com célula-tronco, né? Uhum. Então, eu precisava fazer eutanásia, colher a amostra do coração e mostrar que a minha célula agiu de alguma forma ali dentro. Então, a Exatamente. gente precisa de uma comprovação científica, senão ninguém vai acreditar naquilo que a gente está fazendo, né? E às vezes na produção, em bioteste de produção, a gente tem que fazer um manejo zootécnico e o animal precisa sair por já não servir mais como reprodutor. Exatamente. Todo mundo eles Então, têm um tempo ali, né, que eles tem um tempo de conseguem. vida, né? Exatamente. E aí, assim, eu te pergunto assim, a gente diz eutanásia e a gente faz eutanásia de uma forma o que a gente considere o mais próximo possível do humanitário sempre, porque ninguém de nós aqui é um psicopata que gosta de Exatamente. matar à toa. A Não, matar por não matar, se né? faz isso. Exatamente. Não, e as Ninguém está pessoas têm aqui que para. entender que na hora que você está fazendo aquilo, você escolhe o método que você vai usar por definição do projeto e que você vai fazer aquilo, você tem a melhor das intenções, de Exatamente, você exatamente, conseguir ou aliviar o sofrimento daquele animal, ou simplesmente porque ele chegou o momento de se parar aquilo ali, né? exatamente. E aí você não E pode ser visto como um monstro, como às vezes as exatamente. pessoas tentam colocar, né? E hoje, assim, eu assistia às pílulas, né, de vocês, de ti, da tua e a da Cláudia Cláudia, uma contigo, né, fofa, é. e, fantásticas, né, mas o que eu gostaria hoje de falar mais contigo é sobre a pessoa em si, como Sim, a pessoa que vai fazer a eutanásia, né, é sabe o que ser hoje em humano dia por eu tenho trás muito do profissional ali, né? por trás daquele ato que é corriqueiro e que a gente já entendeu que é justificável, Uhum, que existe, né? Existe uma pessoa que está ali fazendo aquele trabalho, né? sim, E aquilo ali, normalmente as pessoas, tem pessoas que não gostam de sim. fazer eutanásia. E a Limite de essas cada pessoas um. tu tem que dar a possibilidade de escolha. Então, eu sempre elenco alguns passos, assim. Primeiro, a pessoa, ela precisa ter a possibilidade de optar por fazer ou não a eutanásia. Tem que ser dado a ela essa prerrogativa, Uhum, né? Ela tem que entender por que ela está fazendo a eutanásia e significar aquilo. sim. Realmente ela entender a importância do que ela Do está que está fazendo e por fazendo. que ela está fazendo.
E o né? quanto aquilo é benéfico para o animal naquele Para o momento. animal. Por que que eu preciso? Por que que eu tenho, que eu estou fazendo e como que eu vou fazer, né, essa eutanásia? Depois, assim, ó, nunca deixar que essa pessoa não tenha capacitação para fazer aquilo que ela está fazendo. Importantíssimo, exatamente. Ela Porque tem isso que traz ser confiança. capacitada para ela ter confiança no que ela está fazendo. E nunca deixar que essa pessoa entre no piloto automático. Exato. Porque a pessoa que entra no piloto automático, ela não vê mais erro. Exatamente. A E ela capacidade já de não errar vai presta mais embora. atenção em detalhes. É. A E fazer uma percepção vai embora. eutanásia é estar presente, olhando e atenta aos detalhes do que tu está fazendo, O tempo para ter todo. certeza que o animal realmente não está sofrendo, E né? você não pode ter pressa, você tem que Não estar pode ter atento àquela pressa. espécie que você está fazendo, à Exatamente. peculiaridade de cada uma, o seu dia, Exatamente. você tem que estar num dia pessoal, que você esteja com a cabeça sem distrações para aquilo ali. Exatamente, Você né? tem que ter seu Então, foco muito mantido, né? e essa escolha também denota um autoconhecimento. A pessoa tem que se conhecer e saber se ela está preparada para fazer aquilo, se aquilo não vai ser uma coisa que vai trazer a ela um estresse Sim, desnecessário, né? exato. Então, ela tem que se conhecer e ela tem que se comprometer com o que ela está fazendo. Ela tem Você, que ser comprometida com aquele ato, porque assim exatamente, isso como o aí. ato de cuidar de um animal, cuidar da eutanásia é a mesma coisa. Tu tem que estar ali, presente, no momento, comprometida com o que tu está fazendo, Eu ainda né? trabalho com clínica de pequenos e essa questão da eutanásia na clínica de pequenos também é um grande desafio, né? Um grande estresse para o médico veterinário, É, porque a gente ainda tem outras questões ali envolvidas do relacionamento do responsável daquele animal, afetiva, etc. exatamente. E uma coisa que às vezes é importante, que eu sempre falo para os meus pacientes e para os clientes é mostrar que a eutanásia naquele momento é um ato de amor e é um ato de desapego, É, né? E se a gente botar isso para a ciência de animais de laboratório, é aquele momento em que você está dando o seu melhor para tirar o animal daquela exatamente, situação. Então, né? por que não E se eu estava discutir, não falar sobre, né? Exatamente. E eu estava vendo vocês falarem nos outros dos métodos físicos, né? Os Sim, métodos físicos, eles são muito, ah, às vezes, me fugiu o termo, mas eles são muito ruins de serem vistos, eles né? visualmente são mais Visualmente, impactantes, né, eles são para o impactantes, operador. né? Eu, por exemplo, tu sabe que eu tinha verdadeiro horror a fazer deslocamento cervical. Eu era É, completamente contra o deslocamento cervical, porque eu achava que o animal sofria, porque eu tinha medo sim. e Você não pena. se sentia segura para fazer. Então, eu não É o fazia. Até o treinamento. momento, isso. Aí eu me deparei no meu mestrado com uma pessoa fazendo, porque eu não queria fazer, eu a vi fazendo e disse, não, eu vou aprender, eu vou fazer, porque tem que ser de um jeito que o animal não realmente não sofra e que seja feito com. E treinei, em carcaça, treinei, e peguei uma habilidade Sim, impressionante para fazer deslocamento cervical. Então, eu tinha certeza que o animal não estava sofrendo. Assim, ó, eu provei e comprovei várias vezes para todo mundo. Olha, é o jeito de fazer, ele não sofre, ele não sofre. Então, eu fazia com capacitação, uhum, né? E me sentia super segura para aquilo. Só que eu sempre dizia, só pode fazer deslocamento cervical quem quiser treinar antes. Não exato. treinar no animal, treinar antes, se Exatamente. capacitar e fazer. Se não, deixa que eu faço. Deixa para mim que eu faço. Eu sempre fui muito Do desse, deixa comigo. desse jeito. Deixa comigo. Não vai fazer direito, É, faço eu.
O que eu não quero é É, animal sofrendo, tu mas é entendeu? exato, mas a gente, até agora, a resolução é a 49, né? Que fala até É, de treinamento para métodos invasivos, isso. mas isso daí é uma coisa importante para qualquer parte Para da ciência de qualquer animais de parte. laboratório. É. Se você não tem E outra, né, a habilidade para gente, fazer aquele projeto, fica muito complicado, né? Você não se é, sente seguro de fazer e você coloca toda a sua equipe, todo o seu trabalho, e aí quando eu digo equipe, o animal faz parte da equipe, em risco, é. né? E assim, ó, e tem pessoas que não conseguem fazer eutanásia, e tem gestores que não são sensíveis a isso. É, as Ainda pessoas hoje tem acham. gestores que não são sensíveis a isso, As que pessoas acham acham que a que é ler pessoa um está POP, querendo, acabou, né? é, entrega o POP de eutanásia e diz, vai e faz. Tá treinado, exatamente. Entendeu? Não é assim. E a pessoa não se sente à vontade, vai fazer uma eutanásia de forma não adequada, vai começar a ficar estressada, e aí a gente tem trabalhos hoje mostrando, né, a fadiga por compaixão, né, Ah, isso que eu queria te que perguntar. É uma coisa é, que é que tão real para a gente no dia a dia, tão isso. real. A fadiga por compaixão é uma doença neurológica, É, né, nervosa, a pessoa fica com sintomas de estresse crônico muito parecidos com depressão, e a pessoa, como é que ela acontece, né? Tu começa, o estresse de tu ver uma coisa, um animal estressado, já é inevitável, porque dentro da sim, caixa, muitas vezes, tu vai ver um animal, mas aquilo ali tu vê, tenta, ajeita, melhora, deu, né? Agora, o estresse de tu passar quando esse estresse é normal para ti, corriqueiro, aquilo ali vira um distresse, e do distresse vai para uma fadiga por compaixão, e isso é né? uma E a realidade pessoa tão que tá, presente hoje em dia na medicina veterinária como um todo, exatamente, principalmente nessa questão, né? quando a pessoa está com fadiga por compaixão, né, ela não consegue trabalhar de forma adequada com o animal, ela está com pena, ela está com medo, ela já não consegue desenvolver. Tem um trabalho de 2020 do Nilson, que é Nilson, de 2019, esse, que ele mostra que a pessoa que está com fadiga por compaixão, ela, o animal sente todo o estresse que ela está e todo Sentindo. o sentimento que ela está, o animal sente junto. Uhum. Depois, o NC3R fez um trabalho que eles avaliaram 800 pessoas, tá? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, e eles chegaram à conclusão que as pessoas não sentiam fadiga por compaixão da eutanásia, por fazerem eutanásia, É né? estranho Eu isso, achei né? bastante estranho isso, É, né? Porque depois, em 2020, tem um trabalho de La Follette que ela mostrou que saiu na Laboratory Animals, que ela mostra que o bem-estar, eles fizeram um estudo na vida diária das pessoas que trabalhavam com animais de laboratório, e eles viram que as pessoas que estavam em bem-estar, os animais estavam com bem-estar. As pessoas que não estavam bem, elas desenvolviam tratavam o animal de forma inadequada e tinham problemas bem graves em fazer a eutanásia de forma adequada, sim. né? A Porque gente se, e você eu pode acho acabar isso se que perdendo ali naquele eu processo, acho né? que isso faz muito sentido, né, Mônica? Se tu pensar assim que para tu fazer Totalmente. eutanásia, né, tu tem que estar muito, tu tem que ter o teu treinamento tem que ser bom, o Exato. material que tu está usando tem que ser adequado, né? E isso é uma Exatamente. coisa importante, porque às vezes as pessoas criticam certos métodos de eutanásia porque não utilizam Os equipamentos os corretos, equipamentos ah. adequados, né? Eu já vi pessoas querendo provar que o CO2 é horrível, colocando o animal lá dentro e aumentando o CO2 repentinamente, e o animal morrer muito, muito mal, né? Aham. Visualmente muito, Muito ruim. muito horrível de ver, né? E eu já acompanhei eu mesmo, né? Em câmara de CO2 adequada, na entrada de ar a mistura de CO2 com O2 de forma adequada, do animal dormir, entrar em narcose e depois sim tu vê a morte dele. E isso
E isso, para ser feito de maneira adequada, tem que ser feito com um animal na caixa, tem que ser feito, tem que demorar um tempo, tudo não pode estar ali. Exato, correndo. Não pode ter outra coisa Assim, para ó, fazer. juntar não sei quantas caixas de animal e deixa para o final do Exatamente. expediente fazer a eutanásia. Exatamente. Isso aí. Não, né? Não, Não não tem dá. jeito, não tem jeito. Então, eu acho que o gestor hoje em dia de um biotério, ele tem que estar muito atento às pessoas que trabalham com ele, né? Ele tem que Sim. estar muito atento em todos os sentidos, né? E eu acho A isso gente tão vê importante, essa que questão que você está falando até da fadiga, mas do treinamento e tudo, e de você trabalhar as equipes, né? Você já exatamente, ouviu, quantas vezes você ouviu dizerem que, poxa, que bom que estão olhando para mim. Porque é isso, a gente não exatamente, tem essa cultura, né? De é, também ver é, o lado daquele seu colega de trabalho naquele dia, se ele está bem, se ele não exatamente. está. É. Então, eu acho que essa mudança, esse novo olhar que a gente está querendo dar, né, para as pessoas, para as equipes que trabalham com animais de laboratório, tem muito a ver com tu prestar atenção nas pessoas e perguntar a elas, tu tá afim de fazer eutanásia? Tu te dispõe a fazer eutanásia? Tu tá entendendo por que tem que ser feito? Exatamente. Né? Você Eu quer que eu te sempre fui muito treine? Você tranquila para fazer precisa de mais eutanásia. treinamento? O que que a gente pode fazer para melhorar a sua aceitação em Exatamente, relação a isso, né? exatamente, né? Eu sempre fui muito tranquila porque eu sempre tive muito entendimento do porquê que eu estava fazendo eutanásia. Mas tem pessoas que não têm esse entendimento. E a Sim, gente tem que buscar ou que ela tenha esse entendimento, ou então retirá-la desse trabalho, porque ela não vai conseguir fazer direito. é, Eu tive e os pesquisadores, eles precisam definitivamente entender que o ponto principal de começar um projeto é saber como terminar. faz tudo parte do projeto, né? Não é só Exatamente. aquilo que você está buscando que é importante, mas até para chegar naquilo você vai passar Mas, pelo eu te alimento do contei, animal, pela eutanásia. exatamente. Eu te contei essa história, mas eu vou te contar de novo, que eu tive um pesquisador que trabalhou comigo, né, que ele fez um método de eutanásia, né, não vou comentar Sim. qual, ele usou um método de eutanásia, e quando ele foi usar esse método, eu disse para ele, se fosse tu, não utilizava esse método, porque ele não é um método adequado para esse teu projeto. Mas eu sou a veterinária do biotério, entendeu? E Exatamente. normalmente a veterinária do biotério É a menos ouvida. é a menos ouvida. E naquela época eu não era pesquisadora ainda, então eu não Sim. tinha esse. Eu era mais guria, não era tão. Né? Não brigava tanto pelas coisas como eu brigo hoje. Graças a Deus. É. E aí ele fez, e o trabalho era excelente, ele era um trabalho de odontologia maravilhoso. E ele mandou para a Lancet, tá? E a Lancet perguntou para ele: tu usasse esse método de eutanásia? E ele respondeu: sim, usei. E ele disse: Aham. então a gente não aceita esse porque não é um método aceitável aqui. E aí ele foi lá me pedir para que eu dissesse que ele tinha Se usado barbitúricos para equivocado. fazer eutanásia, né? E eu cheguei e disse: não, sinto muito, mas isso eu não vou fazer, né? Mas se perderam muitos animais, ele perdeu um trabalho, uma publicação maravilhosa, É. né? Por quê? Porque ele simplesmente. E sabe por que ele usou esse método? Porque ele esqueceu de comprar o barbitúrico na hora que ele tinha que matar os animais. Ave Maria. Entendeu? Uma falta de planejamento do E básico, aí né? ele usou o que tinha. Sabe Sim, aquela. O que é. tem, É o que temos para hoje. o que temos para hoje? É Então é complicado isso. assim que a Isso é gente. uma coisa que não se aplica nunca à eutanásia, né? Nunca, Eu, nunca, eu sempre nunca. falo muito isso, que, por exemplo, eu não consigo entender de uma pessoa que vai fazer eutanásia e ela já sabe o número de animais que vem, tudo que vai acontecer ali, e no meio acabou o anestésico. Isso eu não Isso. consigo Não, não tem entender. cabimento, né? E Não, sai não tem. correndo e pega. Isso é uma coisa surreal, é falta É, do planejamento básico do seu dia, né? exatamente. Né?
Isso e é muito Exatamente. importante. E eu acho assim, essa visão que a gente tem que ter com o ser humano e tudo, a gente vê que seria os nossos, o jeito da gente olhar para a gente com a visão dos 3 R's, né? Então, Exatamente. vendo É. o nosso Eu lado acho e que vendo o lado deles também, né? a Dos eutanásia animais. tem muito do R do refinamento, né? Total, e eu acho que é o que tem que Total. ser mais investido agora. Óbvio, em Isso, primeiro lugar, tentar substituir o máximo que a gente puder de uma forma exatamente. com Sempre. qualidade. Mas É. quando não é viável e a gente tem que lançar mão, então que a gente refine aquilo, né? E outra, Vendo né? os endpoints, tudo de uma Isso. forma muito certa, né? E já que a gente está aqui, né, falando e a gente faz parte dessa revista, né, isso tem que ser comunicado também nos artigos, Tá, olha, foi isso que eu entendeu? falei com a Cláudia. Esse método E com. precisa ser comunicado, as pessoas precisam saber como que tu fez a eutanásia, porque às vezes Exato. está aí toda a chave para eles não conseguirem os resultados que tu tivesse, Exatamente. E se a gente né? tivesse todos os trabalhos fossem Todos os obrigatórios de trabalhos. escrever de uma forma clara qual foi o método Exato. utilizado, dose, tudo, era tão mais Isso. fácil, era tão. Não, A mais gente ia fácil. bater menos de cabeça por aí, né? Ia estar tudo Exatamente. ali. Quantos dados? O Gabriel fez um levantamento disso, de jogar em PubMed, essas bases de busca, e botar Uhum. a mouse mais. É coisa de 15 mil, 14 mil, se eu não me engano, trabalhos. Você imagina se a gente tivesse isso tudo com o método de eutanásia descrito de forma correta? Exatamente. Quanta informação a gente teria para se aproveitar? Quantas vezes, olha, não dá, eu não posso usar Isso. essa quantidade de CO2 que eu estou usando, não dá, o isoflurano para Exato, mim não funcionou, o não sei o exato. quê, entendesse? Usei isso e não deu certo, Sim, com mas as pessoas certeza. não descrevem, né? Não E dizer o que descrevem. deu errado, né, Luísa? Porque É, todo mundo só publica o louro da o glória. louro, exatamente, é. Exatamente. Quanta coisa, quantos animais seriam poupados e quantos trabalhos seriam Sim. reprodutíveis, né? É, Ah, mais do e, que a gente, e isso tanto é que a uma gente coisa briga que o hoje, né, por isso. NC3Rs tem feito, de fazer aquela planilha deles, de você fazer a sua. De O você. Arrive, O né? Arrive, de você bolar ali É, o seu experimento todo direitinho e de ter todo isso. aquele passo a passo. Aquilo ali é tão importante, né, para a É reprodutibilidade e as formas com que você vai lidar com aquilo ali para frente. Seria uma, excelente, né? uma coisa, são passos, são pequenos passos, né, que a gente pode dar para fazer a ciência crescer, né? Exatamente. E assim, eu São tenho pequenos passos. convicção que a ideia até dessas pílulas de discussão, como a gente chamou, é Aham. justamente isso, é da gente começar a falar, Claro. né? É É. pegar e falar, porque às vezes o que eu penso é igual ou não é ao que você pensa, mas a gente tem que discutir para tentar chegar num termo bom para todo mundo, né? Exatamente, exatamente. Luísa, eu quero te agradecer imensamente Ah, imagina, por Mônica, você ter imagina. aceitado o convite. Você sabe que É um você mora no prazer meu falar contigo. coração, para É um sempre prazer morará falar aqui. contigo. Eu espero, sinceramente, que a gente tenha contribuído em alguma coisa, né? Porque eu acho que eu não vou cansar de falar que as pessoas são a parte mais importante de todos os experimentos e, principalmente em termos de eutanásia, eu acho fundamental que a gente pense muito nas pessoas, né? Sim, com Para as certeza. pessoas poderem fazer o final de um experimento e não o endpoint, né? Como a gente estava Exato. conversando que a eutanásia não é endpoint, Não as é pessoas precisam endpoint, as entender pessoas que endpoint é confundem. uma coisa e eutanásia é outra, Exatamente. mas que Endpoint, a elas gente tem cheguem. várias coisas que podem ser feitas, tirar o animal do E experimento, aplicação de analgésico, uma série de coisas, e até a eutanásia, né? exatamente. Não, não É. necessariamente é trocar o método de eutanásia no formulário da SEUA para um Consertável, endpoint, com né? certeza, com certeza. Mas eu digo no final, o endpoint é a eutanásia, né? Sim, O último é. que tu tem que ter, então, e as pessoas são a parte fundamental, né, disso, muito mais Porque do a que outras gente tem coisas. que começar a entender que para a gente conseguir
os objetivos que a gente quer, e aí uma eutanásia de qualidade, a gente tem que lembrar do ser humano que está fazendo aquilo, Exatamente. né? Não Comprometimento, adianta, né? não é uma coisa A mecânica, capacitação, né? e eu estou aqui fazendo, né? Significando aquilo que eu estou fazendo, né? Exatamente. Luísa, muito obrigada, tá? Obrigada, Espero Mônica. até Eu que uma te próxima agradeço. data. Até. Beijo grande. Beijo.